Olá, cá estamos novamente. Vamos dar sequência à nossa revisão. Olha só, por conta dessas articulações políticas, Dom Pedro II, sempre Dom Pedro II, se viu numa situação um tanto difícil. Abandonado pelos fazendeiros, escravagistas, pelos militares e pelos religiosos, ele conseguiu afastar todos esses grupos de perto dele. O governo tornou-se cada vez mais isolado da sociedade. Falamos isso. Fora dele, o movimento republicano era apoiado não só por setores importantes da elite, como os fazendeiros, mas também por camadas médias da população urbana. As ideias republicanas não tinham jeito. Foram se espalhando e foram cada vez mais adquirindo pessoas que aderiam a essa causa, a essas ideias. Ciente de seu isolamento, o governo tentou reagir em junho de 1889. Junho, lembra que a proclamação foi em novembro desse mesmo ano. Para isso, nomeou presidente do Conselho de Ministros um político liberal, mais próximo dos republicanos que dos conservadores. O novo ministro apresentou à Câmara dos Deputados um programa de reformas, entre as quais estava a concessão de maior autonomia às províncias. As províncias, na época, eram o que hoje compreende os estados. O estado de São Paulo, de Goiás, de Sergipe, Bahia, os estados. Mas isso foi inútil. Essa concessão, essa tentativa, esse ato de demonstração de que colocou um ministro liberal, ou seja, as ideias liberais se aproximam do republicanismo, ou dos preceitos da república. E a concessão de mais poder para as províncias é como se Dom Pedro tentasse cedesse alguns anéis para não perder toda a mão. Essas concessões foram inúteis e insuficientes. E aí ele pensou numa estratégia. Vou promover um grande baile e chamar os políticos renomados. E nesse baile vou mostrar minha força e vou constranger boa parte dessas autoridades e que devessem permanecer dentro da ideia da monarquia e que a república era ainda muito cedo para se pensar na república, que o Brasil não estava preparado para a república, que a população desconhecia, mas isso não funcionou, não colou. Portanto, olha só, 2 dias depois desse grande baile, o baile da Ilha Fiscal, lá no Rio de Janeiro, militares e civis republicanos reuniram-se com o Marechal Deodoro da Fonseca, ele mesmo, e o convenceram a aderir ao movimento da República. Vale lembrar também que a patente de marechal era mais elevada naquela época dentro da hierarquia, dentro da estrutura militar brasileira, dentro das Forças Armadas. O cargo mais alto, a posição mais elevada era de marechal. E nada mais importante do que chamar um marechal para as reuniões e as articulações políticas. Presta atenção nisso aqui, ó. Inicialmente, o movimento militar pela proclamação do novo governo foi marcado para o dia 20 de novembro. A proclamação da República estava prevista, segundo os planos, a articulação dos republicanos era para o dia 20 de novembro daquele ano. Entretanto, começaram a correr rumores de que o Visconde de Ouro Preto havia ordenado a prisão do Marechal Deodoro. Diante disso, o golpe de Estado que derrubaria a monarquia foi antecipado para o dia 15 de novembro, 5 dias antes. Vai que o Marechal fosse preso. Aí quem iria proclamar, quem ia liderar esse processo? Na manhã do dia 15 de novembro, tropas comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca depuseram o gabinete de ministros. Não houve resistência por parte do governo. Quem ia enfrentar o exército naquela época? Um grupo de civis e o exército sob a liderança do marechal, todos armados, desocupem as salas, os gabinetes, as gavetas e vão para casa. A partir de agora, nós estamos aqui no comando. Tchau e benção. Foi praticamente assim. Em 17 de novembro daquele mesmo ano, 1889, Dom Pedro II embarcou, olha só, 17 de novembro, 2 dias depois de ter proclamado a República no Brasil, Dom Pedro II embarcou com a sua família em um navio em direção a Portugal, em direção à Terrinha. Regressou à Terrinha. De lá, seguiu depois para Paris,
onde faleceria em dezembro de 1891, poucos anos depois. Proclamada a República, os líderes que derrubaram a monarquia constituíram um governo provisório presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que durou até 1891. E por que um governo provisório? Era necessário um processo de transição aí ser implantado. Como sair de uma estrutura imperial, uma estrutura governamental, de um regime, de um modelo diferente, e migrar para um outro modelo republicano? Tudo isso implicaria em tempo e em nível de organização, trabalhar a questão burocrática, os documentos, os tratados, enfim, uma série de demandas do campo da administração. E nada mais sensato do que inicialmente implantar um governo provisório, depois um governo constitucionalmente instituído e validado. Vale lembrar também que nesse período os negros já haviam, evidentemente, há um ano, porque a abolição é de 1888, um ano antes da proclamação da República. Esse grupo, esse contingente de ex-escravos, agora pessoas, homens e mulheres e crianças libertos, eles faziam parte, evidentemente, da própria sociedade. Porém, olha só, o golpe derrubou a monarquia, foi organizado e conduzido pelos grupos dominantes, pela elite. O povão brasileiro não participou, e tampouco os ex-escravos. Proclamada em seguida a abolição, a República não significou, por exemplo, melhores condições para a população negra que vivia no país. Continuou a mesma dificuldade, com permanecer as mesmas desigualdades sociais. No final do século XIX, a grande maioria dos negros não sabia ler e nem escrever. Por quê? Foram, de repente, lançados à sociedade competitiva, uma nova situação, e eles, antes, na condição de escravizados, não foram alfabetizados, não aprenderam nenhuma profissão. Foram largados, lançados na sociedade. Era uma herança relacionada aos mais de 350 anos de escravidão. Gente, isso sem dúvida nenhuma acabou impactando na vida dessas pessoas. O povo negro, ou os descendentes, os negros e os mestiços, o processo de miscigenação muito forte, significou um grande atraso para essa população, para esse grupo étnico e racial. A grande desigualdade social, a pobreza e a miséria é muito mais forte entre os grupos humanos formados por negros e mestiços, justamente por conta dessa condição que durou mais de 3 séculos de escravidão aqui no Brasil. E isso é um fato. E a nova república, o país que nascera republicano a partir de 1889, encontrava justamente essa realidade em boa parte da sua população mais pobre, nessa condição de analfabetos, iletrados, pessoas e que, evidentemente, a elite se apoderou dessas vantagens para poder se manter no poder. Não há dúvida. Olha só, passados mais de 120 anos desde o fim da escravidão, os negros obtiveram algumas conquistas, muitas conquistas. Contudo, as consequências dessas desigualdades entre brancos e negros foram duradouras para a população negra. Acabou impactando, não há como negar isso. O processo de integração dos ex-escravos na sociedade brasileira, que nascera republicana e economicamente focada na modernidade, não incluiu os negros, não incluiu esses ex-escravos que foram recém-libertos. Tanto é que na fala do senador Vergueiro, ele, num discurso na Assembleia lá em São Paulo, na época, grande fazendeiro do setor cafeicultor, um barão do café, ele disse abertamente que preferia pagar salários para brancos, italianos e espanhóis do que pagar salários para ex-escravos, para negros. E o início desse governo, dessa primeira república, a República da Espada, dos Marechais, primeiro momento com Deodoro da Fonseca, depois com Floriano Peixoto, teve uma forte presença
dos militares no poder, não há dúvida. É claro, os marechais vão trazer para dentro da estrutura do governo provisório pessoas da sua alta confiança, não há dúvida. E durante o governo do Marechal Deodoro, o Poder Legislativo elaborou a primeira Constituição. Isso é um avanço. A primeira Constituição Republicana do Brasil foi com Deodoro, promulgada em 1891. Olha só, 3 anos depois da proclamação da República. A nova carta que substituiu a Constituição do Império, que vigorava desde 1824, não só definiu a forma de governo como presidencialista, começa o presidencialismo no Brasil aqui, escrito lá e previsto na Constituição. Estabeleceu a divisão do poder do Estado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes que eu sempre falo do princípio da horizontalidade. Nenhum poder está acima do outro, que dura até os dias de hoje. Nós somos uma república. República Federativa do Brasil. Esse é o nome completo nosso, da nossa nação. Outra novidade dessa nova Constituição foi a separação entre Estado e Igreja. Nós chamamos isso de processo de racionalização, como Max Weber vai dizer lá em Sociologia, mas isso é um outro caso. Separação entre Estado e Igreja, para não haver interferência dos princípios morais cristãos ou da própria doutrina da Igreja nas decisões estatais, nas decisões do Estado, do governante. Marca isso também, a divisão, a separação. Deodoro da Fonseca, olha só, ele não terminou seu mandato. O primeiro presidente republicano do Brasil não terminou seu mandato. Ele renunciou e o seu vice, um outro marechal, o Floriano Peixoto, quem assumiu. Vou explicar por quê. O mandato do Marechal Deodoro deveria terminar em 1894, mas seu governo terminou antes em razão de uma série de problemas. O primeiro, econômico, o tal do encilhamento. Houve uma abertura por conta do ministro da Economia da época, o ministro da Fazenda, né, que se chamava, hoje é ministro da Economia, na época era ministro da Fazenda. Rui Barbosa promoveu algumas ações no campo da economia para alavancar, para ampliar e aumentar a circulação de dinheiro, de capital. Só que isso gerou inflação e gerou também oportunidade para alguns empresários que tentavam obter lucros maiores em pouco tempo. Com esse desequilíbrio, a economia brasileira apresentou alguns problemas. Nós chamamos isso de encilhamento por conta da corrida para poder ganhar mais, obter vantagens e lucratividade por parte dos investidores. E isso acabou estrangulando, prejudicando a economia brasileira. E essa fragilidade econômica não tem governo, não tem governante que consegue sustentar diante de uma crise econômica muito forte. Esse foi um fator. O outro foi Deodoro da Fonseca, um marechal, alta patente. Ele veio de uma cultura do exército em que ele sempre mandou, que a sua palavra sempre foi a última, e ele sempre decidia sem consultar subalternos. Porém, com a lógica agora implantada do sistema republicano, o presidente, ou seja, o chefe do executivo, ele não pode tomar decisões sozinho. Ele não é um absolutista, ele não é um monarca. Ele tem que consultar o legislativo e o judiciário para checar se suas ações, se suas leis, se suas atitudes são legais ou não, se são constitucionais ou não, se a Constituição permite ele fazer aquilo. E ele percebeu o seguinte: gente, eu sempre mandei, eu sempre resolvi as coisas por minha cabeça, agora eu tenho que consultar esses deputados e senadores. Isso foi gerando uma dificuldade de gestão e de administração que ele foi tendo cada vez mais dificuldade. O Congresso, percebendo essa postura autoritária, eu estou falando autoritária, não é autoritarismo não, autoritária de Deodoro, aos poucos começou a enfraquecê-lo, não ouvi-lo, e ele não teve espaço para isso. Ele preferiu, evidentemente, voltar para a sua rotina das Forças Armadas, e ele renuncia. Quem assume? O Marechal Floriano Peixoto assume a presidência em 1895. Também enfrentou problemas, mas ele muito mais aberto ao diálogo. Floriano Peixoto era muito mais aberto a ouvir o outro e, a partir daí, conjuntamente,
construir soluções. Seu governo foi marcado por duas grandes revoltas. O Brasil, nesse período, estava muita dificuldade. Uma na região sul do país e outra no Rio de Janeiro. E por conta dessas questões, vai atrapalhar muito e tomar tempo das suas decisões. Apesar da crise, o Marechal cumpriu seu mandato até o final. Nas eleições presidenciais seguintes, em 1894, foi sucedido por Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do país e representante das elites agrárias do estado de São Paulo. Prudente de Moraes, ele foi eleito o primeiro presidente civil. O que significa isso? Ele sucedeu a dois presidentes militares, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. E depois vem Prudente de Moraes. A partir desse momento, vai dar-se início ao que nós chamamos de república oligárquica. Mas isso é assunto da nossa próxima videoaula, meu povo.